Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, deixa o like aí gente no canal, você que está chegando agora, para que o canal volte a ser recomendado pelo YouTube. Por quê? Tive um problema grave, como vocês sabem aqui nos últimos meses, estou me recuperando, né, depois do meu AVC, depois da morte da minha mãe, mais um problema muito grave e agora é um momento de recuperação. O canal perdeu os patrocínios, o canal perdeu o alcance, dependo de Deus, é claro, em primeiro lugar, e de vocês. Você aí do outro lado que gosta do Eduardo Ferrari, que gosta aqui do canal Vasco Connection. Primeiro, deixando o like, depois reforçando aqui embaixo a tua inscrição e a galera que está contribuindo aqui através da campanha do Pix do canal, que é esse que está passando aqui na tela para você, tá? Não importa o valor, tá? É sempre muito bem-vindo, principalmente nesse momento de recomeço aqui do Eduardo Ferrari, de vida, literalmente, tá? O Pix aqui é eduvasco199798@gmail.com. Independente do resultado do Vasco, independente, eu tô falando do ser humano, né? Eduardo Ferrari aqui. Bom, agora vamos entrar aqui nos assuntos do Vasco, nas questões envolvendo o nosso clube, tá? Porque enxergo algumas coisas graves, tá? Em campo, mas principalmente fora de campo mais uma vez. Gente, em campo, o Vasco ontem contra o Botafogo tomou um vareio, né? O Vasco, não vou usar a palavra vexame, porque enfrentamos o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores e recentemente o Vasco eliminou o Botafogo da Copa do Brasil e ponto. E ponto, tá? É clássico, é normal, sabe? Venceu o clássico, perdeu o clássico. Eu acho que o Vasco não foi covarde no jogo. Houveram alguns erros, o Vasco muito abaixo do que vinha jogando, isso é óbvio, tanto que o Vasco tomou um 3-0. No momento que o Botafogo fez 1-0, o Vasco se lançou ao ataque. Todo mundo sabe do estilo de jogo do Fernando Diniz. Eu escuto algumas perguntas, e não é porque são meus amigos, não. Não tem problema nenhum em falar aqui nos vídeos e para eles, não. Eu escuto algumas perguntas na zona mista, lá na coletiva de imprensa, para ser mais exato, com o treinador, que eu custo acreditar. Totalmente fora de contexto, gente. Estarei nas próximas coletivas para conversar mais uma vez com o Fernando Diniz, vocês que acompanham aqui o canal, mas enxergando a realidade. Eu sou um alucinado, um apaixonado pelo nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eu preciso ter bom senso também na hora das perguntas. O Vasco se reinventou, né? Depois de muito tempo, de muitos anos. Temos um bom time, com capacidade de chegar na final e vencer uma Copa do Brasil, porque o Vasco é um time copeiro, e vamos também avançar e buscar a classificação do Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Então o jogo de ontem, o jogo que o Eduardo enxergou, o Vasco muito abaixo, sim, a escalação do Fernando Diniz em campo ontem, com 2 desfalques, Nuno Moreira e Paulo Henrique, que são um é de seleção, lateral de seleção, não preciso falar mais nada. O Vasco sentiu muito a ausência do Paulo Henrique. Outro, Nuno Moreira, jogador lado de campo. E aí tem que fazer uma escolha, né? David ou Verratti. De repente o Verratti vai do céu ao inferno. Nosso artilheiro, né? Titular, capitão. Aí, por conta do desfalque do Nuno, o técnico Fernando Diniz o escolhe como titular. E eu vejo gente batendo por conta da escolha do... gente, pera lá. Recentemente o cara era ídolo. Agora, tô falando meses. E agora o cara virou vilão. Porque é um atacante de área, todo mundo sabe disso aqui, meu Deus do céu. Gente, precisamos ter bom senso. Ontem fizemos um jogo. Mas aí contra o São Paulo tivemos um mau segundo tempo. Beleza, o Vasco deu azar, colocou o primeiro tempo bolas na trave contra o São Paulo. Tá? Realmente não foi bem, acabou tomando gol, mas o Vasco estava melhor em campo. Eu acho que a infelicidade foi do próprio Paulo Henrique, que acabou cometendo o primeiro pênalti. E enfim. E aí ontem, mais uma vez, o Fernando Diniz foi pra cima. Mas aí o Tietchan não esteve bem. Mas quem jogou bem ontem? Ninguém do Vasco jogou bem ontem. Não vi ninguém ontem, ninguém. Por apontar um, talvez o Ryan, o destaque em campo, e o atacante Andrés Gomes no ataque. Mas tirando isso, ninguém. Ninguém ontem. O time não conseguiu. Ontem o time não jogou. E ponto. Agora é pensado no Juventude, São Januário, jogo no sábado, decisão em São Januário. Essa é só a minha humilde opinião, não sei a sua. Mas vou totalmente contra as perguntas de alguns companheiros. Isso por quê? Você vai perguntar, mas por quê? Gente, olha só. O Vasco vive o melhor momento no campo depois de anos. O Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil,
numa crescente no Campeonato Brasileiro, num excelente momento. Não são essas duas derrotas que vão transformar o ambiente do Vasco, nem vão diminuir o trabalho do Fernando Diniz. Essa é a minha opinião. Tudo que o Vasco menos precisa é de tumulto, tá? Pessoas querendo tumultuar o ambiente do clube. Porque agora temos, principalmente os canais vascaínos, tá? Temos que motivar a torcida para essas decisões contra o Fluminense e também no Campeonato Brasileiro. Zero chance de essa palhaçada de rebaixamento. E agora é pensar daqui para frente. Essa é a minha humilde opinião. O Vasco não jogou ontem, o Vasco não funcionou ontem, isso é tudo muito verdade. Mas eu não vou apontar dois jogadores como culpados, não. Seria covardia da minha parte. Covardia da minha parte aqui apontar, já que o time inteiro ontem não funcionou, as jogadas não funcionaram, o Vasco não conseguiu finalizar contra o atual campeão brasileiro, contra o atual campeão da Libertadores da América. É pensar daqui para frente, é continuar para conquistar uma nova sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, porque, repetindo aqui, temos um bom time, um time com capacidade técnica em campo de vencer os jogos. No próximo jogo teremos pelo menos mais 2 reforços, reforço do Paulo Henrique, o Vasco vai fazer uma operação aí para que o Paulo Henrique possa continuar jogando, por conta das convocações também para a seleção brasileira, e o Nuno Moreira, que é aquele retorno automático, né? É uma das melhores contratações do Vasco dos últimos anos aí, na minha humilde opinião. E para finalizar aqui a questão da escalação, você que não sabe, pô, Eduardo, como é que foi o time do Vasco ontem, quem o Vasco mandou, só para finalizar esse assunto, o Vasco mandou a campo Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan na zaga, Lucas Piton na zaga, o meio campo com Barros, Tietê e Coutinho, um ataque com Ryan, Andrés Gomes e Verratti. No banco de reserva, meu Deus do céu, o Vasco tem Daniel Fusato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Vitor Luiz, Leandrinho, Hugo Moura, Thiago Mendes, Matheus Carvalho, Paulinho, Matheus França, David, GB. Então assim, e ele tentou ainda, tirou o Tietê, botou o Matheus França, que é um jogador mais ofensivo, tem treinado ali como volante. Pô, tentou, tinha que atacar, o Vasco estava perdendo, não adianta recuar o time. Né? Então assim, ele tentou, ponto. Pô, se você recebe um técnico retranqueiro, vou reclamar. Recebe um técnico que tem boas ideias, né? Um técnico que acabou de conquistar uma Libertadores, estava na seleção brasileira, não serve. Por que serve pro Vasco? Vou repetir sempre aqui, o Guardiola não vai treinar o Vasco. O que o Vasco precisa fazer é continuar reforçando esse elenco para que possamos lutar por coisas grandes nas próximas temporadas. Não sei se você concorda ou discorda com a minha opinião, mas a minha opinião é essa. Obviamente, eu respeito a sua. Bom, eu vou falar sobre reforços, porque ontem saiu uma notícia importante sobre o atacante Andrés Vombergar, do São Lourenço. Atacante de 1,87 m, né, um centroavante de 30 anos. Argentino. Então, assim, assisti lances do jogador, tá? Eu acho que aqui o Vasco tem a possibilidade, saiu a notícia que ele não vai renovar e deve assinar contrato com o Vasco. Seria aí um acerto do Vasco, porque é um centroavante, parece ser muito bom jogador. São Lourenço quer a permanência dele, mas ele também, segundo informações, quer trocar de país, ele quer trocar de clube. Enxerga o Vasco como uma grande oportunidade, né, para que ele possa jogar. Estou apurando melhor essa informação envolvendo o atacante, tá? Que na minha opinião é muito bom jogador, e se chegar vai ajudar porque precisamos de mais um centroavante, né? Estão criticando o Verratti, né, que entra aí no segundo tempo, começa jogando, já estão criticando um jogador que segurou a bronca durante anos aí com a camisa do Vasco, né? Já estou vendo gente batendo no cara. Não acho legal, principalmente nesse momento. Então, para finalizar a fala aqui sobre o Andrés Vombergar, é um jogador que consegue jogar fora da área, é centroavante, faz muito bem a parede, chuta muito bem de perna esquerda e tem um excelente cabeceio. Se chegar, na minha opinião, vai ajudar. Joga numa equipe boa, né, do São Lourenço, e assim, para o São Lourenço querer, né, a questão da permanência dele, então é porque o jogador tem capacidade técnica para ajudar. Então, na minha opinião, até porque assisti lances dele, vocês podem assistir também aí no YouTube, eu acho que vocês vão gostar também do atacante, repetindo aqui, Andrés Vombergar, de 30 anos, hoje atacante do São Lourenço, beleza, galera? Então, daqui a pouco tem vídeo novo no canal, daqui a pouco tem live no canal. Mais uma vez eu peço aqui, ajuda aí o canal, vamos compartilhar, vamos tocar o barco para frente, agora não vamos parar,
né? Depois dessa situação que aconteceu, não vamos parar, vamos continuar, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama, Vasco acima, tá certo? Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.